Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos continuar então a nossa descrição da teoria de perturbação dependente do tempo. Recapitulando, no caso, o principal resultado que a gente chegou na última aula, que foi basicamente a equação de Schrödinger para o coeficiente da expansão do nosso estado psi de t. Vamos lá. A gente está no contexto de teoria de perturbação dependente do tempo, então nossa hamiltoniana é uma hamiltoniana H0 mais uma perturbação que depende do tempo. Okay? E aí, no caso, a gente está escrevendo os nossos estados psi de t em termos dos autoestados do hamiltoniano não perturbado H0 com os coeficientes escritos dessa forma em específico. E, mais uma vez, enfatizando, fazendo aqui a lembrança, eu não estou restringindo em nada o meu estado quando eu escrevo ele assim. Por quê? Porque, a princípio, esse AN, você pode colocar infinitas funções diferentes aqui e obter todos os tipos de estado em função do tempo que você imaginar. Okay? Não é nenhum tipo de restrição isso, foi simplesmente uma forma estratégica de se escrever, levando em conta que a gente está num contexto que esse cara é uma perturbação, então a gente espera que a nossa solução vai ser a solução do sistema não perturbado, mas variando um tiquinho. A partir dessa escrita do estado psi de t, e a partir dessa hamiltoniana daqui, a gente pegou essas duas expressões e jogou na equação de Schrödinger. E aí a gente obteve essa equação daqui, que é a equação diferencial para poder determinar esses coeficientes daqui. Ok? Percebam, até o momento, por enquanto, a gente não precisou falar nada de teoria de perturbação de fato. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei que esse lambda era muito menor do que 1 e usei regimes aproximativos. Eu não fiz isso em nenhum momento. A gente vai começar a falar de teoria de perturbação, começar a pegar soluções aproximadas agora. Porque a partir de agora a gente vai levar em conta que o nosso lambda é muito menor do que 1. Sendo o lambda muito menor do que 1, o que a equação de Schrödinger fala pra gente? Percebam que a derivada do A, do nosso coeficiente, é proporcional aqui no caso ao lambda, depende diretamente do lambda. Significa que se o lambda é muito menor do que 1, então a variação desse nosso coeficiente A de t é muito pequena, ele varia muito pouco, ou seja, é aproximadamente uma constante. Como ele varia muito pouco, é de se esperar que, se a gente escreve o nosso coeficiente AN em uma série de potências com relação a lambda, então o nosso AN vai ser bem aproximado dos primeiros termos da expansão. Ou seja, vamos colocar aqui a hipótese de escrever o nosso coeficiente AN de t como sendo um AN de ordem 0 de t mais um lambda AN de ordem 1 de t mais um termo com lambda 2, lambda 3, por aí vai. Enfim, uma série de potências com esse lambda daqui. A partir dessa escrita do nosso coeficiente AN, em conjunto com o fato de que potências de lambda são linearmente independentes entre si, se o expoente for diferente, a introdução dessa expressão, dessa forma de escrever os coeficientes na equação de Schrödinger, vai nos passar um conjunto de equações que devem ser obedecidas por cada uma dessas ordens daqui da nossa expansão do AN. Então, vamos pegar essa escrita do nosso coeficiente AN em série de potência e jogar na equação de Schrödinger para a gente ver as equações ordem a ordem. Beleza? Então, vamos lá. Derivada no tempo do nosso AN. Aqui eu vou até escrever o nosso AN de uma forma mais estratégica, como sendo um somatório em, em alfa de lambda elevado a alfa, A de ordem alfa, vezes N aqui, de T, ok? Então, percebam que fazendo o somatório de alfa indo de 0 até infinito, a gente teria, no caso, a expressão completa, a série de potência completa para o nosso coeficiente AN. Então, escrevendo dessa forma, vamos lá, derivada no tempo, vai dar o quê? Aqui vai dar um somatório em lambda de alfa, lambda derivada no tempo de AN ordem alfa. E esse cara daqui vai ser igual a 1 sobre IH barra, somatório em K, somatório em alfa de, vamos lá, a gente copia esses caras daqui, ok? Então, vamos lá, copia esses termos que já estavam aqui, e agora, a nossa expansão do AK, ou seja, aqui vai ficar um AK de T, ordem alfa, e aqui vamos colocar o nosso lambda elevado a alfa. Levando em conta que aqui já tem lambda e aqui tem lambda, a gente pode juntar para poder ficar lambda elevado a alfa mais
1. Bom, percebam que lado direito e lado esquerdo estão escritos em relação a potências diferentes de lambda. É conveniente a gente colocar a mesma potência, já que potências diferentes de lambda são independentes entre si. E aí a gente pode, né, igualar os termos que acompanham a mesma potência de lambda em ambos os lados da igualdade. Então, vamos lá, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, a gente tem o alfa indo de 0 até infinito. Consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado direito, eu vou escrever com o alfa indo de 1 até infinito, e aí o termo que seria alfa igual a 0, eu vou escrever ele separadamente. Então, vamos deixar aqui, ó, derivada no tempo de AN de t, ordem 0, mais esse termo daqui. Ou seja, simplesmente retirei o termo de ordem 0. E aí, no lado direito, levando em conta que o alfa vai de 0 até infinito, mas aqui tem alfa mais 1, o que a gente pode fazer? Todo lugar que tem alfa mais 1, eu vou trocar por alfa, né? Ou seja, aqui vai ficar só alfa, e aqui vai ficar um alfa menos 1. E aí, o nosso alfa, ao invés de ir de 0 até infinito, ele vai de 1 até infinito. Ok? Consequentemente, a partir disso, né, perceba, a gente tem bonitinho agora as potências de lambda separadas. E aí a gente consegue escrever uma equação para a ordem 0 e uma equação para qualquer ordem, né, no caso para a ordem alfa de lambda. Ou seja, né, quais são as nossas equações aqui? As equações que a gente tem é, primeiro, para alfa igual a 0, a gente tem derivada no tempo de AN ordem 0 de t, esse cara vai ser igual a 0, porque percebam, né, o único termo que não acompanha nenhuma potência de lambda, esse cara daqui. E no caso, para a ordem lambda, né, que no caso lambda é diferente de 0, o que a gente tem é derivada no tempo de AN de t. Né, aqui no caso, ordem alfa, esse cara daqui vai ser, então, 1 sobre i h barra, somatório em k, de exponencial de i ômega n k vezes t, w n k a k de t, ordem lambda, não é lambda não, perdão, alfa menos 1. Ou seja, né, a determinação de uma ordem da expansão depende da ordem anterior. Na prática, a gente, como eu já comentei, a gente vai resolver os problemas de ordem 0 e ordem 1. A gente não vai passar em expansões de primeira ordem. Então, na prática, né, o que a gente precisa, né, vai ser essa equação daqui, ordem 0, e a de ordem 1. Quando a gente for pegar a de ordem 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter derivada no tempo de AN, de ordem 1, de t. Esse cara vai ser, né, vamos lá, a mesma coisa aqui, só que aí a gente vai substituir a ordem alfa menos 1 por ordem 0. Ok? Então está aqui ordem 0. A primeira equação é imediata. Certo? A primeira equação vai passar o que para a gente? Ela passa para a gente que o nosso AN, ordem 0, é uma constante. E é natural ser uma constante. Afinal de contas, esse nosso termo daqui pode ser visto como sendo o AN se não existe perturbação, com lambda igual a 0. Agora, se lambda é igual a 0, esse termo daqui é constante mesmo. Certo? Inclusive, a gente colocou uma dependência no tempo para a gente pensar numa variação pequena em termos da solução não perturbada. Então, a gente cai, né, no que a gente já esperaria de fato. Eu comentei com vocês no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula dessa nossa 10ª, né, de teoria de perturbação dependente do tempo, que a gente tinha um problema típico a ser resolvido, um problema central. Qual era o nosso problema? O nosso problema era, dado que nós temos um estado inicial, que é um autoestado do hamiltoniano não perturbado, qual que é a probabilidade dele transicionar para um outro autoestado que eu chamei de φf. Ou seja, o nosso estado no tempo t igual a 0, ele é um estado específico, certo? Não é um estado genérico. Consequentemente, essa nossa constante também vai ser uma constante específica. E qual constante é essa? Vamos lá, qual que foi a ideia de eu ter colocado aquele problema central que a gente vai resolver em teoria de perturbação dependente do tempo, que é a gente primeiro tem o nosso estado inicialmente em um dos autoestados do nosso hamiltoniano H0 não perturbado, e qual que vai ser a amplitude para dele transicionar para um autoestado final. A ideia desse problema central é porque grande parte dos problemas que a gente trabalha com teoria de perturbação dependente do tempo são problemas em que a gente começa de fato somente com H igual a H0, e aí a perturbação ela é, entre aspas, ligada, ou seja, antes não tinha essa perturbação,
E aí, do nada, a partir de um certo momento, porque você está medindo, está interagindo com o material, enfim, alguma coisa do tipo, você liga a interação. Ou seja, a gente está supondo, né, no caso, né, quando a gente fala que o nosso estado inicial ele era um φ, a gente supõe que essa interação ela começou a aparecer em t a partir de t igual a zero, ou seja, para t maior ou igual a zero. Ou seja, antes do tempo t igual a zero, a nossa hamiltoniana realmente era só o h0. Consequentemente, antes do tempo t igual a zero, como é que era a nossa expansão do coeficiente an? Era só o termo de ordem zero, não tinha esses outros termos. Por quê? Não tinha perturbação. Então, né, enfim, nem tinha esse lambda w, consequentemente, né, que os outros termos que tem lambda, eles não existiam. Então, antes da perturbação ser ligada, o nosso coeficiente an de t, ele era somente o an de t ordem zero. E a gente sabe que antes de ligar a perturbação, o nosso coeficiente an é uma constante, ou seja, o nosso an ordem zero é determinado pela nossa condição inicial. Consequentemente, quem que é essa constante? Essa constante, pelo menos de uma forma mais simples, né, para poder escrever, tem mais do que uma constante que retorna o mesmo estado, porque lembrando, estados são equivalentes a menos de fases globais. O coeficiente mais simples é um delta IN, porque percebam, né, se esse cara daqui realmente é o nosso, né, coeficiente, vamos lá, o nosso psi, com esse AN, ele é escrito como sendo o quê? Como sendo um somatório em N de delta IN, exponencial de menos I ENT sobre H barra, φ n. Né? Eu simplesmente peguei aqui a nossa expansão e substituí o AN por um delta IN. Esse somatório com esse delta, né, vai fazer com que todos os lugares onde tem N vai virar I. Então, I. E percebam, a gente tem realmente o nosso estado inicial em um autoestado do hamiltoniano. Percebam, esse termo daqui, por mais que ele seja dependente do tempo, ele é uma fase global. Então, esse estado, fisicamente falando, é idêntico a esse estado daqui. Consequentemente, vão lá, né, essa constante, então, vai ser o nosso delta IN. E, portanto, a gente pode trocar esse AK por um delta IK. Levando em conta que aqui tem um somatório em K, a gente pode tirar esse somatório e fazer com que todo lugar que tem o K se transforme em I. Então, está aqui a nossa expressão, né, a nossa equação que define a primeira ordem, né, o termo em primeira ordem do nosso coeficiente da evolução do nosso psi de t. Agora vamos lá, percebam aqui que o fato do nosso AN ordem zero ser o delta IN, pelo fato de que a gente está considerando que a perturbação ela é ligada no instante t igual a zero, ou seja, antes do tempo t igual a zero não existia essa perturbação, percebam que isso impõe uma condição adicional quanto a todos os termos de ordem maior do que zero. Isso impõe a condição de que o nosso AN ordem alfa, independente de qual seja, em t igual a zero, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero por uma questão de consistência. Porque se esses caras daqui não forem iguais a zero, percebam, né, a gente não cai na relação que a gente sabe que tem que cair, né, já que a perturbação está sendo ligada no tempo t igual a zero. Então, a nossa expansão antes de tempo t igual a zero não pode ter os outros termos. Mas isso só é consistente se esses caras todos aqui forem iguais a zero, já que, enfim, né, o lambda não vai ser igual a zero, já que o lambda depende da perturbação de fato. Então, né, dado esse nosso problema, da perturbação ser ligada no tempo t igual a zero, então a gente tem isso daqui para alfa diferente de zero. Bom, levando em consideração essa condição daqui, a gente pode integrar essa nossa, né, equação, ok? Então, integrando, a gente tem que o nosso AN ordem 1 de t vai ser igual ao que? Vai ser integral de 0 até t de 1 sobre i h barra, então 1 sobre i h barra, agora sim é integral, para poder ficar mais bonitinho, ok? E aí aqui uma exponencial de i ômega ni t linha wi de t linha dt linha. Aqui eu estou colocando linha só para não misturar a variável de fato com a variável de integração. Então, está aqui o nosso coeficiente AN ordem 1. E percebam que a partir desse coeficiente de ordem 1, a gente já tem respondido, pelo menos, o nosso problema central aqui, né, dessa nossa 10ª aula de teoria de perturbação dependente do tempo. O nosso problema central não é responder qual que é a probabilidade, né, do nosso estado inicialmente em φi transicionar para o φf, ou seja,
A gente não está querendo saber qual que é, né? Aqui no caso, o módulo ao quadrado de φ, f, psi de t ao quadrado, né? O módulo ao quadrado desse cara. Percebam que se a gente está escrevendo os estados somente até em primeira ordem, esse cara daqui, em conjunto com a ordem 0, já nos permite escrever quem que é o nosso psi de t, certo? Levando em conta que o nosso φi é diferente do φf, vocês devem concordar comigo que a probabilidade de transicionar de um estado para o outro vai estar relacionado com qual coeficiente? Com o coeficiente AF de ordem 1, porque o coeficiente de ordem 0 não vai estar relacionado com transição, né? Vai ser um coeficiente que acompanha o termo φi, de forma que o que vai acompanhar o φf na expansão é o AF, exatamente desse estado. Então, na prática, o nosso problema central em termos dessa linguagem, né, desses coeficientes, isso é bem fácil de verificar, né, verifique, esse cara daqui vai ser módulo ao quadrado do AF ordem 1 de t, módulo ao quadrado, e claro, aqui tem que acompanhar, evidentemente, um lambda ao quadrado, né? Por que tem que ter um lambda ao quadrado? Porque, lembrando, esse coeficiente, o A ordem 1, né, obviamente vai acompanhar um lambda, e aí módulo ao quadrado de lambda, lambda ao quadrado. Ou seja, no final de contas, a nossa probabilidade de transição, que é a pergunta a ser respondida de fato, vai ser lambda ao quadrado, módulo ao quadrado de, aí tem essa expressão daqui, substituindo o n por f. Então, vamos lá, ó. Aqui no caso, o i h barra sai do módulo ao quadrado, somente como h barra ao quadrado, ok? E aí, todo lugar que tem aqui o n, a gente vai trocar pelo f. Então, tá aqui, e o nosso módulo ao quadrado. Então, né, tá aqui, né, desenvolvemos o nosso formalismo, né, pelo menos, né, direcionado para o problema central, que a gente vai tentar responder, né, na teoria de perturbação dependente do tempo, e está aqui a nossa probabilidade de transição. O que eu vou fazer com vocês agora, nos próximos vídeos, é aplicar essa expressão, né, no caso, para alguns exemplos e discutir ainda algumas coisas a mais de teoria de perturbação dependente do tempo. Mas percebam, né, o que a gente fez aqui agora foi basicamente pegar as expressões que a gente tinha para a forma de se escrever a hamiltoniana e os estados, e a gente foi colocando, né, as condições de que realmente estamos num regime de perturbação, lambda muito menor do que 1. Ok? E com isso, vou encerrando o vídeo de hoje. Né, muito obrigado a você que ficou até o momento. Nos vemos no próximo, né, para a gente continuar essa nossa discussão, então, de teoria de perturbação dependente do tempo.